Ontem à noite mesmo, o Rodolfo fez teve uma conversa com um diretor do Hospital Penitenciário do Rio de Janeiro, um médico em posição de direção, e recebeu dele, a pergunta era a seguinte: qual é a realidade de presos do sistema prisional brasileiro, mas focado no levantamento feito no Rio de Janeiro, em relação ao estado de saúde desses presos que estão no hospital penitenciário? A resposta foi a seguinte: aqui tem de tudo: câncer, amputado, diabético grave, tuberculoso, deficiente físico, AIDS. Só rico tem benefícios que a justiça concede de prisão domiciliar nesse tipo de situação. Já vi preso sem braços e sem pernas, e ninguém concedeu domiciliar. Já vi preso cego, que ficou cego dentro do sistema por falta de condições de cirurgia e ainda continua preso. Vários paraplégicos graves também não têm prisão domiciliar. Várias presas com filhos menores, a de Adriano Anselmo, também não tinham prisão domiciliar. A justiça, disse esse diretor, é só para os pobres. Por que eu pedi esse levantamento ontem? Porque hoje o Supremo Tribunal Federal conclui um julgamento iniciado ontem para devolver Paulo Maluf, ou manter Paulo Maluf, ou entregar Paulo Maluf à sua residência em São Paulo, para que ele cumpra ali, a pena em casa de quase 8 anos de prisão, a que foi condenado depois de um processo que se arrastou por 20 anos em várias instâncias judiciais. Ao chegar à condenação finalmente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal para início de cumprimento de pena, repito, depois de conseguir empurrar esse processo, graças às suas muitas articulações na justiça, seus bons advogados e seus infindáveis recursos para pagá-los, recursos esses que estão contaminados pelo dinheiro que Maluf roubou dos cofres públicos, segundo provado exaustivamente nos mesmos processos. Maluf então arrastou esse processo por 20 anos e evidentemente chegou ao período de cumprimento da pena já idoso, porque cometeu os crimes há 20 anos quando jovem já não era. Portanto, a situação de idoso usada hoje para se colocar Maluf de volta em casa, tendo cumprido em reclusão apenas 3 meses dos 8 anos a que foi condenado, depois de 20 anos de processo se arrastando, período no qual alguns crimes prescreveram e, portanto, os crimes cometidos não resultarão em nenhuma outra punição adicional. Agora o Supremo Tribunal Federal, numa agilidade surpreendente, que não se aplica a muitos outros casos, centenas deles, em situações as mais diversas e as mais dramáticas, pode, segundo muita gente está tendendo a fazê-lo, conceder a Paulo Maluf, a pedido de sua defesa, a possibilidade de ficar na sua casa em São Paulo, que é uma casa confortabilíssima, eu moro perto da casa dele, numa das melhores adegas do país, segundo quem já teve a oportunidade de conhecer, cercado do conforto dos amigos, do vai e vem e tal, do telefone e tudo mais, televisão, telão, ar-condicionado, que não configura, evidentemente, um castigo compatível com o crime cometido, e menos ainda um tratamento isonômico, tendo-se em vista, tendo-se em foco o que acontece com outros presos em situação mais dramática, em situação médica ainda mais dramática. Abre aqui a mensagem para mim, bem mais dramática e bem mais aguda que a de Paulo Maluf. Poxa, Boechat, você é insensível com o Paulo Maluf. O Paulo Maluf, segundo o boletim médico divulgado por alguns doutores respeitabilíssimos do Hospital Sírio-Libanês, ele está com trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo. Ele está com incontinência urinária.
metástase óssea na região sacral decorrente de câncer de próstata, alterações da marcha com perda de força muscular, atrofia em ambas as pernas que confere ao paciente a condição de cadeirante. Me desculpem, e com respeito, peço vênia aos respeitabilíssimos médicos que divulgaram esse boletim, não estou questionando a sua veracidade, eu estou confrontando com o relato do diretor, de um diretor do Hospital Penitenciário do Rio, ou que diz o seguinte: no Hospital Penitenciário do Rio de Janeiro, hoje, e ao longo dos tempos recentes, tem de tudo: câncer, amputado, diabético grave, tuberculose, aleijado, AIDS. Já vi preso sem braços e pernas e ninguém concedeu domiciliar. Já vi preso cego, que ficou cego no sistema porque não foi operado e ainda continua preso. Já vi paraplégicos graves sem prisão domiciliar. Então, se a realidade aplicada a outros brasileiros que cometeram crimes e foram condenados por eles, e é de se perguntar qual é a gravidade de determinados crimes de boa parte da população prisional brasileira, comparado aos crimes cometidos pelos corruptos. E Maluf é um belo exemplo dos políticos corruptos de alta cúpula que mandam, e mandaram e ainda mandam neste país. Qual é a razão de se conceder ao seu Paulo Maluf um benefício que não se aplica a outros brasileiros na mesma situação de condenado? Seria por diagnóstico de trombose? Bom, cure-se, cuide-se. Há hospitais penitenciários no sistema. Há médicos que trabalham nesses hospitais penitenciários. Diagnóstico de trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo, a perna esquerda, incontinência urinária. Eu não vou fazer piada com a incontinência urinária de Maluf, mas quantos idosos estão me ouvindo que sabem que a incontinência urinária é um desconforto filho da mãe, mas que você usa fralda geriátrica, você, enfim, há seus paliativos. Está cheio de gente com incontinência urinária enfrentando esse desconforto e vivendo a vida nas condições precárias que o problema produz. Metástase óssea na região sacral decorrente de câncer do próstata. Bom, a metástase em si, tá certo? É grave, mas ela não produz uma situação que determine que o cidadão tenha que ficar em casa submetido ao tratamento. Esse tratamento tanto pode ser feito em casa quanto no hospital penitenciário. Alterações da marcha com perda de força muscular. Ora, faça-se a fisioterapia necessária, conceda-se ao preso a possibilidade de fazer a fisioterapia necessária dentro do sistema prisional. Isto para dar a ele o que não se dá aos outros. Atrofia em ambas das pernas. Bom, está andando menos, a perna atrofia, perde tonicidade e tal, que confere ao paciente a condição de cadeirante. Bom, ele está cadeirante porque está tendo esses problemas de atrofia na perna, perda de densidade muscular. Faça-se a fisioterapia. Desloque-se em cadeira como cadeirante quando tiver que se deslocar. O que eu quero colocar aqui não é um ato de desumanidade. É a observação sobre a seletividade do sistema para a questão da humanidade. É como se tivéssemos os bípedes aos quais se aplicam os princípios dos direitos humanos, da humanidade, da solidariedade, e os bípedes aos quais não se aplicam. O sinal que o Supremo Tribunal Federal vai dar hoje, caso conceda a Paulo Maluf a derradeira vitória de não cumprir a pena a que está condenado, é um sinal que a gente já conhece como brasileiro, mas que é surpreendente que seja reiterado com esse blá 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 do estado de Maluf, como se ele, independentemente de ser grave, porque está com 86 anos e tem esse diagnóstico, não é diferente daquele pelo qual passam sei lá quantos, sabe-se lá quantos outros brasileiros condenados por crimes que cometeram. Por que alguns brasileiros que cometem determinados crimes têm que ter um tratamento que sensibiliza, leva quase às lágrimas o ministro Dias Toffoli, e outros para os quais suas excelências estão e andando? Qual é o sentido disso? Qual é o sinal que se dá disso aí? Quer dizer que o cara que não teve escola, que não teve comida, que morou em favela,
que viu a polícia na porta de casa dando porrada, tiro, tapa na cara, esculacho, porque nasceu negro, porque nasceu pobre, porque não estudou, porque não teve emprego, porque o pai estava no tráfico, a mãe estava trabalhando em casa doméstica, ganhando miséria, pegando 4 horas de ônibus para ir, 4 para voltar, sem esgoto, sem nada. Esse cara, quando delinque, o sistema vai lá, pega, joga ele dentro do caldeirão. Se ele desenvolver uma patologia ou tiver um dano físico, tá aqui, o cara dizendo, aqui tem de tudo, câncer, amputado, diabético grave, tuberculose, aleijado, AIDS. Aqui tem preso sem braço e sem perna, ninguém concedeu prisão domiciliar, cego. Cadê prisão domiciliar para essa gente? Cadê o acesso à adega? Cadê o ar-condicionado? Cadê o conforto do cerco familiar que você tem em casa e não tem na cadeia? A visita dos amigos, a televisão, dormir na hora que quer, acordar na hora que quer. Então, eu não quero aplicar um castigo desumano a Maluf. Não me parece que o sistema esteja desprovido de condições de atendê-lo na sua estrutura hospitalar, com as suas equipes médicas. E se está impróprio para atendê-lo com este diagnóstico, me desculpe, o Supremo tem o dever hoje de fazer o que fez com as presas que têm filhos menores. Estenda-se a todo o sistema prisional a regra Maluf. Criou-se a lei Adriana Anselmo. E o resultado da lei Adriana Anselmo, pelo entendimento humanitário do Supremo, não foi ruim. Pegaram as presas comuns. Quem tem bebê aí? Eu. Então você vai para casa, vai ficar em prisão domiciliar cuidando da sua criança. Isso é humanitário, eu entendo. As vítimas destas mulheres que estavam presas certamente dirão, pô, mas e eu? E o meu filho que foi assassinado, isso e aquilo outro? Mas você dirá, olha, peraí, vamos aplicar aqui um princípio cristão, humano, chame do que quiser. Pensa bem, o filho dessa mulher não tem culpa, o bebê não tem culpa. Até essa pessoa vítima do crime cometido por essa mulher, terá lá um pedaço do seu coração que dirá, pô, de fato, aquele bebezinho ali não tem culpa, aquela criança ali não tem. Então, eu vou aqui atenuar um pouco a minha raiva, meu ressentimento, minha vontade de vingança, para que ela fique com aquele filho. Quem sabe aquele filho redime essa mulher. Quem sabe aquele filho consola a tragédia pela qual eu passei. Quem sabe ele se torna um médico, um professor, quem sabe ele se torna um engenheiro, quem sabe na vida dele bem-sucedida, na futura família que ele vai constituir, no bom chefe de família em que ele vai se transformar, eu reencontre a paz que me foi tirada pelo que sua mãe fez. Então você tem ali quase que uma peça teatral para lidar com a coisa, mas tem ali uma lógica. Então que se faça o seguinte, atenção ministro Dias Toffoli, atenção ministro do Supremo, então crie-se a lei Maluf. A partir do direito que vai ser dado a Maluf hoje, repito, depois de 20 anos de um processo em que ele flanou, reelegendo-se deputado, fazendo leis, aprovando leis, reiterando os atos de corrupção, endossando as bandalheiras de seu grupo político, que não foram poucas, 20 anos arrastando-se o processo, quando ele chega na cadeia condenado a 8, não a 80 anos de cadeia, hein? 8 anos, 7 anos e 8 meses. Cumpriu 3 meses de cadeia, vai voltar para casa, ok. Você não pode ser desumano, Boechat. Então faça o seguinte, adote-se o valor Maluf de tratamento de seres humanos condenados. Crie-se a lei Maluf e dê-se aos demais que estão na mesma situação e que não tiveram a mesma vida e que cometeram muitas vezes crimes muito menores que o senhor Maluf e foram condenados muito mais rápido do que eles, estão na cadeia, amputados, cegos, sei lá mais o que, estenda-se a eles o mesmo. Fechem-se os hospitais penitenciários, ou melhor, selecione-se nos hospitais penitenciários aqueles que estão nessas situações e devolva-se essas pessoas, esses condenados, esses criminosos aos seus lares, se é que lares eles têm, ao convívio de suas famílias, se é que famílias eles têm, ao conforto de suas salas de estar, se é que eles sabem o que é isso. Desse a eles o acesso às suas adegas, e eles nem saberão o que significa uma adega. Agora, dá só para o Maluf, dá licença. Esse
A Letícia Curatamo está botando um monte de papelzinho aqui na minha frente. Fala, Letícia. Boixá, só para esclarecer que essa informação é de uma fonte, é um agente penitenciário, não é o diretor do hospital. E esse... Diz que é da direção do hospital, não disse que era o diretor, não. Mas tem muitos médicos que trabalham aqui que estão reiterando a mesma situação. Esse hospital é o Dr. Hamilton Agostinho, é o único hospital no complexo de Jericinó, em Bangu. Então, pronto, é o exemplo que eu estava dando aqui, anonimamente, não dei o nome do hospital, porque é o hospital do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Então, obrigado, Letícia. Então, a informação, eu não disse que era o diretor, disse que era um integrante de direção do hospital, e mantenho essa informação. Não é o diretor fisicamente. Eles não podem nem falar da situação dos pacientes, não lhes seria permitido. Então, o fato objetivo, e estão aí outros médicos do sistema prisional confirmando, é que há o Supremo? Aí parece que quem está contra o reconhecimento da precariedade de um velhinho, coitado, de 86 anos, está com câncer, não pode andar porque a perna perdeu tonicidade muscular, porque está com trombose, trombose venosa profunda, porque está com incontinência urinária e tal. Pô, Boixá, você não pode fazer isso com o Maluf. Coitado, ele é um velhinho, olha pro velhinho. O Maluf, uma semana, 2 ou 3 antes de ser condenado em instância final lá pelo Supremo para cumprir de fato o período prisional, estava flanando aí, um taxista mandou imagem para nós. Eu não estou dizendo que esse laudo seja mentiroso, não é absolutamente. A relevância, a importância, a seriedade dos médicos que o assinaram, sem dúvida o que eles estão dizendo aqui é absoluta, a expressão da verdade. Mas o fato é que Maluf piorou sensivelmente depois que viu a porta da cela se abrir diante dele. Que se baixe a lei Maluf e que todos os presos do sistema prisional brasileiro, repito, com crimes menores que os dele, muitos deles, hein, possam ser colocados em casa para melhorar ou morrer, que se baixe a lei Maluf para todo mundo ou que se aplique a lei de todo mundo ao Maluf. O que não dá é para continuar com esse Brasil desgraçado, que é um país para um e outros países para outros. Vamos lá.